Olá, queridas irmãs, sejam todas muito bem-vindas a mais um momento de estudo do livro de Tito. Estou muito feliz com todas as irmãs que têm se juntado nesse estudo da palavra de Deus. Amém? Vamos começar orando e daqui a pouco a gente avança para o nosso estudo, para nós não perdermos tempo, tá bem? Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo, te agradeço por cada irmã presente nesse estudo, te agradeço pela tua presença, pelos propósitos que o Senhor tem na nossa vida. Obrigada, Deus, pela tua palavra, que é luz para o nosso caminho. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor ilumine nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreendê-la e praticá-la, Deus. É o que nós queremos e que nós desejamos, no nome de Jesus. Amém. Irmãs, peguem então a Bíblia de vocês, peguem a apostila também, olha, a minha já está aqui, papel, caneta, tudo que vocês vão precisar. E vamos lá para Tito capítulo 1, versos de 5 a 9. Esse é o trecho que nós vamos estudar hoje, tá bem? Bom, o que está acontecendo aqui? Se você sentir necessidade, dá uma pausa aqui nesse vídeo, leia com calma esse trecho, esse bloco, e depois você volta aqui, tá? Porque a gente não vai ler junto para não tomar muito tempo. Mas o que está acontecendo aqui? Paulo diz assim: deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade conforme instruí. Então, o que está acontecendo? Paulo deixou Tito em Creta para continuar, para completar o trabalho. Isso significa que já existia algo iniciado. Isso fala muito sobre organização. O Paulo nomeia Tito, então, para ele organizar esse trabalho, para ele completar esse trabalho e dá sinais aqui de que não era só em um lugar, mas em vários lugares. Então, eu até imprimi aqui um mapa, né, da ilha de Creta naquela época, para que eu pudesse ter essa noção desse trabalho geográfico, a nível geográfico que estava sendo feito. Olha, vocês podem pesquisar isso na internet. Então, a ilha de Creta é isso, e existiam várias cidades. Nós não sabemos exatamente nesse momento aqui de quais cidades Paulo está falando, mas é muito importante que nós tenhamos um mapinha para a gente ir percebendo com mais curiosidade sobre esse lugar de onde nós estamos falando, né? Nós já falamos nos estudos preliminares sobre Creta, né? Sobre o que estava acontecendo, sobre os problemas de Creta. Peraí que tem um negócio aqui preso no meu pé. O que estava acontecendo ali. E é muito importante que nós tenhamos essa visão do lugar. Bom, então aqui um outro ponto importante nós percebemos é que Paulo está dizendo no versículo 5 que Tito deveria nomear presbíteros, e no verso 7 ele diz, ele usa o termo bispos. Quando nós vamos para a palavra original, irmãs, o termo presbíteros, ele tem um sentido de ancião, de alguém mais maduro. Mas aqui Paulo está falando, percebam que está falando de uma identidade, está falando de um perfil, está falando de algo que ele deveria ter, deveria ser uma pessoa mais madura, uma pessoa... e a gente não está falando nem de maturidade física, de idade, a gente está falando de uma pessoa de maturidade mesmo espiritual também, né? E depois no verso 7, esse termo bispo, na sua essência, no original, ele está muito relacionado à supervisão. Então ele quer dizer algo relacionado à função que ia fazer aqui. Então, se presbítero está falando sobre maturidade, sobre a identidade, bispo está falando sobre a supervisão, já está falando mais especificamente sobre a função. Bom, o foco de Paulo aqui, ele está basicamente e mais especificamente no caráter e nem tanto nas funções. Quando nós lemos esse trecho, nós vamos perceber que Paulo dá muita ênfase no caráter desses homens que seriam nomeados nessas cidades para completar aquela obra que já havia sido iniciada. Bom, o foco aqui, o primeiro lugar então é o caráter. Isso já diz muito para nós, né? Ele não escolhe, o Tito não vai escolher de acordo com a sua preferência pessoal, pela sua amizade, pelo seu parentesco, ou pela sua questão financeira, ou pela questão financeira daqueles homens, mas por uma questão de caráter. Por quê? Porque nós estamos falando de uma comunidade cristã que está sendo ensinada à luz da Bíblia e que precisa ter homens que representam exatamente aquele ensino que está sendo ensinado. Logo no verso 6, então, irmãs, Paulo fala primeiro dele
como um homem, né, desses presbíteros como um homem, e ele usa um termo irrepreensível. Talvez na tradução da sua Bíblia seja um outro termo, mas aqui o sentido é de irrepreensível. E depois Paulo volta-se então para a vida do lar desse homem. Irrepreensível aqui não quer dizer que ele não tinha pecado. É claro que Paulo não estava dizendo isso. A pessoa irrepreensível não é aquela que não peca, é aquela que tem uma vida coerente com a palavra de Deus. Isso significa coerente com a fé que ela professa, coerente com tudo aquilo que ela tem aprendido. Isso significa que em um momento ou outro nós pecamos, né? Isso é natural, enquanto nós não formos para a glória, nós pecaremos. Mas existe uma diferença de pessoas que vivem em pecado e que não querem abandonar o pecado, que têm um pecado de estimação e que não aceitam a correção, não aceitam a instrução. E há uma diferença daquelas vidas que nós percebemos que são transformadas. Sabe aquela pessoa que você conhece hoje e você encontra com ela daqui a 2 anos, não tem nada a ver com o que ela era antes? São pessoas que são transformadas, vivem de acordo com a sua fé, elas professam uma fé, elas aprendem sobre algo e elas começam a ser transformadas por essa fé. E é sobre esse tipo de caráter que Paulo está falando. Então, depois é interessante que Paulo está falando que esse homem deveria ser irrepreensível, é algo dele, é ele com Deus, né? É a posição dele como homem. E depois ele começa a falar desse homem dentro de casa, do lar desse homem, e ele fala marido de uma só mulher. Lembra do contexto de Creta? Creta era conhecida por todas as suas irregularidades, promiscuidades, por todo esse pecado que envolvia essa cidade. Então está dizendo, no meio desse aí há cristãos, levante homens que são diferentes da sociedade de Creta. Eles precisam ser marido de uma só mulher. Porque quando nós vamos para marido de uma só mulher, nós nos lembramos de Gênesis. Deus cria Adão, depois cria Eva como auxiliadora de Adão, e ele não cria uma segunda, uma terceira mulher. Desde sempre, essa fidelidade, essa unidade entre um homem e uma mulher é bíblico, faz parte do propósito de Deus para a sua criação. E aí depois ele fala sobre os filhos crentes e discipulados, né? E é muito importante, porque aqui nós vamos perceber algo muito, muito interessante. O homem, ele começa a governar dentro da sua casa. Então tá falando do homem irrepreensível, do homem que é fiel à sua esposa, tá falando aqui de matrimônio. E aí ele fala na extensão como filho, com os seus filhos. Os nossos filhos dizem muito sobre como nós lidamos com eles. É claro que muitos na adolescência, na juventude, vão ter o seu momento de dizer sim para Deus ou não, né? E podem se rebelar contra Deus a despeito de todo o caminho que nós fizemos com eles. Mas o que está dizendo aqui é que esses filhos devem dar testemunho da fé que o pai professa. Eles devem ser ensinados pelo pai. Eles vão refletir essa casa desse homem aqui, reflete a fé que esse homem professa. Se nós formos destrinchar esses versículos aqui que está falando da casa desse homem, nós vamos ver como a casa desse homem, os atributos da casa desse homem, diz muito sobre tudo que nós já vimos na Bíblia, sobre o pai e a mãe ensinar a criança no caminho que deve andar, sobre ensinar de dia, de noite, ao deitar ou ao se levantar. Então é sobre esse discipulado constante, esses filhos desse homem deviam ser essas crianças, esses jovens, esses filhos ensinados na doutrinação, né? Que nós vamos ver com tanta frequência aqui. Depois, um outro ponto aqui é que a relação aqui e nós já falamos também, mas eu quero aprofundar um pouco, é que a relação entre o governo na família e o serviço no meio eclesiástico, ele evidencia, que deixa muito claro que a liderança deve ser uma coerência entre a fé professada e a prática do cotidiano. O que eu faço na minha casa, como eu sou na minha casa, deve ser exatamente como eu sou lá fora. Como eu sou lá fora, deve ser exatamente como eu sou aqui dentro. Não existe uma fé separada do que eu sou aqui dentro da minha casa e uma fé do que eu sou fora da minha casa. As coisas precisam andar em conjunto porque nós somos uma pessoa em Jesus. Nós somos uma criatura apenas, formada por muitas áreas, né? Nós temos a área profissional, a área particular, pessoal. Somos envolvidos por muitas áreas, mas somos uma pessoa só. E essa uma pessoa só, ela deve
resplandecer a glória de Deus, a prática da sua fé em todas as áreas. Deus não nos chamou para ser cristãos só dentro de casa ou só fora de casa, sabe? Às vezes nós conhecemos pessoas que a própria família não reconhece ela fora de casa ou vice-versa, né? Isso é um chamado para nós, porque o que essa passagem de Tito está nos ensinando, irmãos, é sobre coerência, uma vida coerente, né? Não só entre a fé e a prática, mas entre a vida privada e a vida pública também. Depois, uma outra questão é que no contexto de Creta, ser um homem de uma mulher só e ter filhos crentes era um diferencial. Era um diferencial. Em Gênesis, Deus faz uma aliança com Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da sua família, através da sua descendência. Ele não está falando só para judeu, ele não está falando só para Israel, ele está falando para os gentios também. E aí, mais para frente, nós vamos ver o quê? Deus entregando a lei para Israel. Lá em Moisés, nós vamos ver isso, né? Entregando a lei para que Israel aprendesse a viver segundo a vontade de Deus, para que as outras nações, ao olharem para Israel, percebessem que tinha algo diferente e se apaixonasse, se sentisse atraído por esse Deus, por essa vida, por esse povo. O que esse povo faz? Como que eles vivem? Que Deus é esse que eles servem? A ideia do povo de Israel receber essa aliança e ser escolhido, ser eleito por Deus, é justamente isso, para que eles se tornassem uma vitrine para todas as nações, uma montra, né? Para todas as nações que estão ao redor pudessem ver, pudessem conhecer Deus através daquele povo. Essa eleição de Israel traz uma responsabilidade imensa sobre esse povo. Esse povo foi chamado para alcançar as outras nações, para ser bênção nas outras nações. Nós vamos ver isso em Atos 1:8. Né? Quando Jesus parte, ele diz que os discípulos deveriam alcançar os povos de onde eles estavam, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e eles não fazem nada, e por isso vem então Atos 8:1, né? A morte de Estevão, e aí acontece toda aquela dispersão, ficando ali só os apóstolos, e o povo começa a anunciar fora dali, e aí sim, os povos começam, né, naquele momento ali, nós estamos falando da igreja primitiva em Atos, né, e ali sim, então, começa essa expansão do evangelho. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso tem a ver com Tito? Que Tito estava sendo chamado, e esses homens levantados por Tito para fazer esse trabalho, estavam sendo chamados para ser vitrine para Creta, a montra para aquele lugar. O povo de Creta deveria olhar para aquele povo, olhar para aqueles homens, para a família daqueles homens, para a família de Tito, para Tito, e perceber assim, eita, tem alguma coisa diferente. Eles tinham que ser diferente da comunidade onde eles estavam. Nós já sabemos as características de Creta, e agora nós estamos aprendendo como aquele povo deveria ser infiltrado ali, como eles deveriam viver naquele lugar. Depois, Paulo apresenta que o líder deve evitar algumas coisas e deve fazer outras coisas. E eu acho tão bacana isso aqui, irmãs, porque assim, olha, eu quero dar uma atenção aqui pro verso 9. Eu tô com a versão NVT e aqui diz assim: deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada. Mas antes aqui eu quero ver aqui, peraí, acho que é no 7. Diz assim: o bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Aí começa a falar o que ele não deve fazer. Não deve ser arrogante, nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Eu não vou entrar nos detalhes disso aqui, porque na nossa apostila tem. Mas o que eu quero falar aqui é uma outra coisa. Depois, no verso 8, olha aqui. Primeiro é o que eu não devo fazer, o que eles não deveriam fazer. Depois vem aqui: em vez disso, deve ser hospitaleiro, amar o bem, deve viver sabiamente. É uma progressão, é uma crescente que está acontecendo aqui. Quando chega no verso 9, deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possam encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Correção, ensino e palavra fiel. Palavra fiel, fidelidade na pregação da palavra. Primeiro, aqueles homens, Paulo está dizendo aqui para Tito, primeiro é o que eles não deveriam fazer, depois o que eles deveriam fazer, e depois o ensino da palavra. Deveriam ser fiel ao ensino da palavra, deveriam ser fiel à pregação da palavra.
E deveriam ser fiel ao ensino e à correção daqueles que tinham interpretação equivocada. Olha só, se nós entendermos, se nós pegarmos essa passagem, o 9 para o 8 para o 7, que geralmente a gente lê o 7 para o 8 para o 9, e é uma crescente, até chegar na palavra de Deus. É o que não faço, é o que eu faço, e aí depois eu chego aqui na palavra de Deus. Se eu pegar os versos 9, 8 e 7, vai ficar muito fácil de eu entender. Olha aqui, eu prego a palavra, eu ensino a palavra, eu corrijo à luz da palavra, e aí, transformado por essa palavra, eu sei o que eu devo fazer, porque eu já aprendi com essa palavra o que eu devo fazer. E como eu já aprendi com essa palavra o que eu devo fazer, e agora eu faço isso, eu já sei o que eu não devo fazer. É uma decrescente. Depois eu quero ler aqui na apostila agora, irmãs, abram aí na apostila de vocês, lá no finalzinho desse trecho, né, desse bloco, do 5 ao 9, onde fala assim, Tito 1, de 5 a 9, no contexto do cânon. Eu quero pegar aqui nessa parte do Antigo Testamento. Fala assim, no Antigo Testamento, veremos que Deus levantava anciãos para liderar Israel. E eu convido você depois parar aqui e ler essas passagens, irmãs, porque é mesmo muito importante isso aqui. Ler essas passagens, para vocês perceberem como que o que está acontecendo aqui no Novo Testamento já é recorrente, já é algo que estava sendo ensinado lá atrás. Esses homens deveriam ser temente a Deus, dignos de confiança e íntegros, características muito semelhantes às exigidas por Paulo em Tito. A liderança nunca foi apenas uma função administrativa, mas ela é espiritual e moral. Nós precisamos aprender isso. Toda liderança dentro da igreja, ela não é só administrativa. Ela faz questões administrativas, ela resolve questões administrativas, mas ela é, sobretudo, espiritual e moral. E nós estamos vendo isso aqui. Nós estamos falando aqui do perfil do homem, né, que foram levantados para fazer esse trabalho. Mas a gente tem que trazer esse princípio bíblico de liderança para a nossa vida também. Quando nós assumimos a liderança, seja em qual aspecto, em qual dimensão for, dentro do meio eclesiástico ou também fora do meio eclesiástico. E olha só, além disso, a exigência da fidelidade à palavra em Tito 1,9 ecoa a responsabilidade dada aos líderes de Israel de ensinar a lei corretamente. Deuteronômio 6, de 6 a 7. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, eu já deixei marcada aqui. Olha o que está falando Deuteronômio 6, de 6 a 7. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Olha que coisa interessante. O que está sendo ensinado aqui em Deuteronômio? A família, o pai, a mãe, ensinando a próxima geração, ensinando seus filhos, está falando sobre a vida no lar, está falando sobre a vida dentro de casa. Minha irmã, eu vou te falar uma coisa, o teu filho não tem uma idade só para ser ensinado, não. O teu filho vai ser ensinado quando ele tiver 1 ano, 5, 10, 20, 30, 40, 50, porque ele não deixou de ser teu filho. Não deixe de ensinar a Bíblia para ele, não deixe de aproveitar as oportunidades que você tem hoje para ensiná-lo quando oportunamente. É claro que nossos filhos crescem, se tornam jovens, casam, né? Muitas devem ter filhos casados já. E talvez essa coisa do ensinar parece que fica até um pouco mais distante, mas Deus vai te dar oportunidades, porque está falando aqui que repita com frequência aos seus filhos. Não está falando filho pequeno, não. Está falando para filho de toda a idade. Às vezes eu ouço algumas mulheres dizer assim, eu já fiz o que tinha para fazer para o meu filho. Fez? Não, minha irmã. Enquanto você e ele estiverem vivos, ele continua sendo seu filho e continua a ser passível de ser educado por você, de ser ensinado por você. Não parem de ensinar os nossos filhos. A aliança deuteronômica, lá que nós lemos agora, ela é para toda a vida. E aí, o que acontece aqui? Nós lemos, né? A exigência da fidelidade à palavra em Tito 1,9 ecoa a responsabilidade dada aos líderes. Então, o que foi ensinado lá em Deuteronômio, agora está ecoando aqui. Está dizendo a mesma coisa aqui. Quando os líderes falhavam em guardar a verdade, o povo era prejudicado. Depois vocês leiam lá em Ezequiel 34. Então, o papel do líder dentro de casa e fora de casa sempre foi muito importante à luz da Bíblia. E aí, quem esteve na IBD nesse final de semana, a irmã Ivone deu uma aula de IBD
sensacional, foi fantástica nesse domingo, e ela falou sobre o livro de Amós, né? Ela fez um panorama, e lá no livro de Amós, capítulo 2, verso 4, quem não esteve presente na EBD, ou quem não é da nossa igreja e está fazendo estudo conosco, pare aqui e leia Amós 2:4. Diz assim, que foram desviados pelas mesmas mentiras que enganaram os seus antepassados. Aquele povo caiu em pecado pelos mesmos pecados que os antepassados cometeram. Olha o que está acontecendo aqui em Amós. Olha o que aconteceu em Amós. E nós vimos isso no IBD. Então quer dizer que não houve aquilo que deveria acontecer lá em Deuteronômio. Então as gerações não foram ensinadas à luz da Bíblia. E aí o que aconteceu? Eles caíram no mesmo pecado dos seus antepassados. Mas o que a Bíblia diz, irmãs, é que nós devemos fazer o contrário. Nós não podemos cair nos mesmos erros dos nossos passados, dos nossos antepassados. Muito pelo contrário, nós precisamos aprender a Bíblia e ensinar às nossas gerações futuras para que os pecados cometidos no passado não voltem. Para que nós não soframos de novo juízos que os nossos antepassados já sofreram também. Para que a nossa descendência seja diferente. Tá vendo que aqui em Tito está chamando esse povo a levar essa aliança deuteronômica mais adiante. Não faça como o povo de Amós, lá no livro de Amós que nós lemos, que além de pecar, ainda peca pelos mesmos erros dos antepassados. Se nós formos lembrados pelos nossos antepassados, que nós sejamos lembrados e que nós venhamos a nos lembrar pela fidelidade deles em anunciar a palavra, em ver a palavra. Não é mesmo? Bom, e aí eu quero ver aqui com vocês o Novo Testamento. No Novo Testamento, Tito 1, de 5 a 9, ele está em harmonia com 1 Timóteo, Tiago. Eu estou estudando Tiago, estou confundido. 1 Timóteo, irmãs, abram lá, 3, de 1 a 7. Eu não vou poder ler tudo, senão aqui vai ficar muito grande. Mas é incrível como que Paulo aplica o mesmo ensinamento para Timóteo e para Tito. Depois vocês vão ver que como que ele fala que não deve ser recém-convertido. Olha aqui no verso 6, está falando aqui de ele escolher líderes para a igreja. Não deve ser recém-convertido. O que nós falamos lá no começo? O presbítero é o quê? Uma pessoa madura na fé. Ele não é um recém-convertido, ele é uma pessoa madura que já tem conhecimento bíblico, já tem experiência com Deus, que já conhece com profundidade. Não deve se tornar orgulhoso, não deve... Além disso, os que são de fora devem falar bem dele. Lembra que ele tem que fazer coisa, amar o bem? E ele tem que dar testemunho, a sua família tem que dar testemunho, ele tem que ser homem de uma mulher só. Leiam com cuidado, 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 7. É incrível, parece que a gente está lendo até a mesma passagem. Então, vejam com atenção, especialmente esse versículo 6, que vocês vão ver assim, muito claramente essa passagem de Tiago que nós estamos lendo. Nós concluímos aqui, então, esse trecho, esse bloco. A ideia é que nós consigamos olhar para Creta e perceber como os líderes deveriam ser diferentes. E no final de nós compreendermos isso aqui no contexto de Tito, de Creta, nós precisamos trazer para a nossa vida. Qual o princípio bíblico que nós vimos aqui? Às vezes nós pensamos, eu não tenho nenhum cargo de liderança na igreja, fora da igreja também não, então isso aqui não é para mim. Irmãs, o princípio de liderança é o princípio da nossa vida, porque nós lideramos a nossa casa, né? Nós cuidamos do nosso filho, nós cuidamos da nossa casa, nós cuidamos de nós mesmos, nós exercemos a liderança em algum momento na nossa vida, em pequeno, médio ou maior grau, hoje ou amanhã ou ontem, em algum momento nós vamos exercer. E isso aqui não é só princípio bíblico para a liderança, isso aqui é princípio bíblico para a vida. Ser homem de uma mulher só, não é só o líder que tem que ser, todo homem tem que ser, sabe? Criar os filhos no caminho do Senhor, os filhos darem testemunho da fé, inclusive dos seus pais, porque são ensinados, é para todos nós, não é só para o líder, nós não podemos colocar isso aqui só dentro de uma caixinha. E a ideia é nós aprofundarmos, né? Nós olharmos para as Escrituras e pensarmos nela como uma forma prática para nós. O que é específico para aquela época e o que é para o meu tempo também. Amém? Que Deus abençoe, fiquem com Deus. Até o próximo, que Deus abençoe. Vamos seguindo aqui, olha, com fé, tá bem? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até o próximo.